Este espaço está aberto hoje para debater mais um assunto polêmico: a Comissão da Verdade. Na terça-feira, houve uma reunião em Brasília sobre a Comissão Nacional da Verdade, cujo objetivo é esclarecer denúncias de tortura, mortes e desaparecimentos no período de presidentes militares. A ministra secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, argumenta que o Brasil é uma democracia consolidada, mas ainda tem uma lacuna: o direito à verdade e à memória. O projeto de lei que propõe a instalação da comissão está no Congresso desde o ano passado. Nós convidamos para debater esse assunto Gilson Cardoso, coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e o almirante Veiga Cabral, que está em nosso estúdio no Rio de Janeiro e é presidente do Clube Naval. Gilson, discutir agora o passado não é reabrir velhas feridas? Olha, Alexandre, e também ao almirante, eu considero que o Brasil tem avançado significativamente na questão da sua democracia, aí, particularmente na sua luta por direitos humanos. Existe, de fato, um avanço enorme que a gente tem que sempre reafirmar. Mas eu considero que se você não discute essas questões, né, que são elas durante o período da ditadura, acho que a gente corre o risco da gente começar a não combater, a não fazer avançar ainda mais a nossa democracia, a gente começar a não atacar de frente a questão da impunidade. Você acha que fica assim alguma coisa presa ao passado? Fica presa, sabe, Alexandre, e não é só que fica presa, parece que você dá um salto na história, né? Então você vem com a história do país e em determinado momento você salta aquela história. Almirante, eu gostaria de saber a sua opinião como presidente do Clube Naval sobre a Comissão da Verdade. Alexandre, eu acho que realmente concordo que os tempos de hoje nós progredimos, a democracia está aos poucos cada vez mais se consolidando, já que há interesse de algum setor da sociedade de se averiguar o que se passou no período dito de ditadura, vamos fazê-lo. Eu não sou ao contrário a se debater o assunto, mas acho importante que haja também o contraditório, ou seja, que todas as partes sejam ouvidas. A parte que era de esquerda com a parte que era de direita naquela época. Porque hoje em dia, vamos dizer, testemunhas daquela época, do lado da direita, os grandes, vamos dizer, os mandantes da época, o governo da época, todos eles que eram governo naquela época já estão mortos. Então, os que sobraram deste lado, hoje em dia, são pessoas de 70 anos, cerca de 70 anos. Já o outro lado, que vamos chamar esquerda, é um pessoal que na época era um pouco mais jovem e é o pessoal que hoje, grandes representantes, estão aí na República, estão no governo. Gilson, então ouviu o outro lado também, por exemplo, a bomba no aeroporto dos Guararapes, assaltos a bancos, sequestros, essas coisas. Você acha que isso também precisa ser mais esclarecido? O problema é o seguinte, é que essas pessoas que lutaram pela democracia, que não é só pessoa de esquerda, acho que existia no país naquele momento, que a gente chamava de pessoas que queriam a democracia, né? Nem todo mundo pegou em arma naquele momento, e nem todo mundo era de esquerda naquele momento, que éramos contra a ditadura e a favor da democracia. Nós estamos falando aí ao redor de 400 mortos, um pouquinho mais, que houve durante o período todo dos dois lados. Sim, eu estou querendo dizer que nem todo mundo era de esquerda, né, naquele momento, e talvez nem todo mundo era de direita na Forças Armadas. Eu considero que, eu não acho hoje que se as Forças Armadas hoje, que para mim tem um papel fundamental na democracia, que todo mundo pensa igual dentro das Forças Armadas. Eu não acho isso. Eu considero que essas pessoas que lutaram pela democracia no Brasil, contra a ditadura, elas já foram penalizadas. Muitas delas foram presas, muitas delas foram banidas do país, muitas delas foram torturadas. Tem alguns que não podem até hoje entrar nos Estados Unidos? Exatamente. E muitas delas foram, estão desaparecidas. Eu acho que então as Forças Armadas deveriam dizer assim, olha, que se investigue e que se puna aqueles que foram responsáveis, que torturaram, que ocultaram o cadáver. Isso não pode. Entendeu? As pessoas que estão nos escutando aqui, os parentes dessas pessoas, sabe, os parentes das vítimas, precisam
de enterrar os seus mortos. Elas precisam saber o que houve com a sua. É uma questão humanitária. É humanitária, não é nem de direita nem de esquerda, sinceramente. Mas ninguém é contra isso, Alexandre. Sim. Pode falar, Alexandre. Não, eu estou vendo aqui que os dois lados, é uma coisa muito positiva, defenderam a democracia, ou dizem ter defendido a democracia, né? Todos nós defendemos a democracia, Gilson e Alexandre. Agora, o que nós advogamos, eu não quero tomar partido de um lado ou do outro, eu quero falar da democracia do povo brasileiro. Nós não podemos nos esquecer que aquele movimento em 64 não foram as Forças Armadas que tomaram a iniciativa. Ela foi apoiada e foi estimulado pelo povo, pela classe brasileira, pela classe média, pela igreja, por vários setores da sociedade que se empenharam. Um general que tinha estopim curto, que foi o estopim, né? O Mourão, lá em Juiz de Fora, né? Mas isso consequência de um movimento grande que houve na sociedade de então. Então a gente tem que analisar o momento histórico em que se passou. Hoje nós estamos em outro clima. É como diz o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Nós estamos remexendo uma coisa, eu concordo que deva se apurar onde estão os parentes dos hoje sobreviventes e descendentes daqueles mortos. Eu não sou contrário a isso, nós não somos contrários. Agora, não podemos querer punir pessoas que estavam naquele momento fazendo um serviço, eu considero um serviço para o nosso país, já que foi chamado pela sociedade para intervir, e não fazer nada do outro lado, que também teve sequestro, teve assalto a banco, teve denúncias, teve dedo duro, teve de tudo do outro lado também. Então estamos com uma distorção. Nós não temos perspectiva histórica para ainda analisar esse movimento. Por quê? Porque um lado está muito rancoroso, tem muito ainda sentido de vingança contra aqueles que, segundo eles, fizeram a Revolução em 64. Então nós não temos isenção de espírito, nem de um lado, nem do outro. Então, enquanto não houver isso, a Comissão da Verdade, se tiver só representante de um lado, ela é uma comissão da meia-verdade. Ela não é uma comissão, ela não vai portar, vamos dizer, eticamente e com credibilidade para uma pessoa isenta. Ela tem que ter membros isentos de um lado e de outro, para poder ter credibilidade no nosso país. Essa é a minha posição. História, com 50 anos, quase 50 anos de jornalismo. Quase 50 anos. Então, a juventude hoje não sabe nada sobre isso. Então, só um lado fala, fica tudo distorcido. Não é justo isso. E os que mandavam na época já estão mortos, não podem se defender. Entendeu? Agora, que deva se apurar onde estão os mortos, eu não sou contrário a isso. Só contrário a fazer uma punição de um lado e não ter do outro. Porque a gente sabe muito bem que houve sequestro, houve raptos, houve assalto a banco, houve muita coisa aí no meio. E só se soltou porque conseguiram ir embora, o pessoal que sequestrou foi para fora do país e aí libertaram os embaixadores, essa coisa toda que estavam presos naquela ocasião. Então há que ser feita justiça. Agora, sob o ponto de vista da lei de anistia, Gilson, que valeu para os dois lados, como é que você vê isso? Olha, a lei da anistia, me parece que o Almirante também não é contra, não está sendo contra, né? Não, a lei da anistia? Não, eu sou a favor da lei da anistia. Eu estou falando do projeto que está lá no parlamento, né? Eu estou falando da lei que está em vigor. Sim, a lei que está em vigor. Eu costumo dizer que essa lei, nesse momento, porque, Alexandre, eu trabalho com a seguinte visão. Existem leis que ela vem para proteger o cidadão e tal, mas nem todas as leis ela protege o cidadão. Um exemplo, existe lei hoje no Brasil, no país, ainda são ainda daquele tempo da ditadura. Existem várias leis assim. Né? Nós, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, somos a favor que essas leis sejam todas rediscutidas. O seu movimento, só para esclarecer as pessoas, o seu movimento coordena vários movimentos estaduais e regionais. Exatamente, a nível do Brasil, né? Coordena várias instituições, né? Filantrópicas, etc. Então a gente entende que essa coisa tem que ser discutida dessa forma, sabe? Eu acho que essas leis que são da época da ditadura, elas não coagulam mais com o momento que nós estamos vivendo. Quando eu falo nós estamos vivendo, estou falando da nação. Hoje, por exemplo, o Almirante está falando, só se eu ouvir um lado,
Eu acho o contrário. Quem tem mais voz ainda no Brasil não somos nós que queremos que a justiça seja feita, que não haja impunidade no Brasil. Eu acho que aqui agora, nesse momento, não. Tem o Alexandre conosco e tem o Almirante. E tem eu aqui, que não represento todos os movimentos, evidentemente que não, ninguém representa, mas represento concretamente um movimento de 400 entidades a nível nacional. Isso eu posso dizer. E viva a contradição, né? Porque com contradição a gente vai encontrando os caminhos. Então nós estamos aqui discutindo isso. Nós temos que ter um certo cuidado, assim, o Almirante fala dessa coisa que as pessoas que torturaram naquele momento foram mortos. Mais uma razão, Alexandre, mais um motivo, Almirante, para que as Forças Armadas digam assim, então investiguem, entendeu? Investiguem e punam aqueles que torturaram, aqueles que ocultaram o cadáver, sabe? Aqueles que cometeram crime de lesa humanidade, que é a tortura. E isso não é característica só de um lado, né, Gilson? Sim, claro que isso não. Isso é uma coisa que vamos ser justos. Sim. Quando se está numa guerra, como está agora lá o Líbano, a primeira vítima é a verdade. Tem o governo. Então tem que se analisar os dois lados. Claro, o crime se comete dos dois lados. Por isso nós estamos aqui, né? Eu acho que a Globo News nos deu essa oportunidade. Nós somos privilegiados de estar aqui. Existe aquela frase, agora eu não me recordo quem a pronunciou, de que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Né? Porque cada lado tem a sua verdade. Então, agora, eu gostaria... acabou, não é? Como é? Aquela guerra que nós estamos nos referindo aí, guerra entre aspas, é que ela acabou. Então agora, sim, claro, se querem esclarecer, tem que ser dos dois lados, eu reinsisto nesse ponto. Tem que ser dos dois lados. Porque do outro lado houve muito crime, sim, houve sequestro, houve tortura também do outro lado. Mas as pessoas foram punidas, assassinatos. Essas pessoas foram punidas. Não, mas peraí, mas tem gente que está saindo aí ganhando, vamos dizer, indenizações e salários milionários, enquanto que do outro lado... Tem gente que nem se meteu em nada e está ganhando. Aquele civil, aquele que estava lá em Guararapes, aquele negócio do Guararapes que o Alexandre Garcia acabou de dizer aí, que jogaram uma bomba no dia do jornalista que morreu lá. E morreu lá, o pobre, um embrulho que estava no aeroporto, o sujeito foi pegar, não sabia o que era, explodiu, o sujeito, morreu, aquele almirante Nelson Fernandes faleceu, estava lá para receber o candidato, que era o Costa Silva, e um rapaz lá, um civil, ficou sem perna e hoje recebe um salário mínimo. Mas, almirante, agora, qual é a justiça desse lado? Eu queria pedir só um momentinho, que eu inclusive quero contar um depoimento de Lionel Brizola, que foi beneficiado com a anistia, mas depois do nosso intervalo comercial. Já voltamos. Gilson, eu queria contar um depoimento de alguém que foi beneficiado pela anistia, Lionel Brizola, que foi um dos motivos de 64, né, um dos que disparou. Ele voltou do exterior, eu fui entrevistá-lo e fiz uma pergunta sobre um dinheiro que ele teria recebido de Cuba e não teria entregue lá para o coronel Jefferson, que era de uma guerrilha no sul. Aí perguntei para ele, e esse dinheiro onde é que está? Ele me respondeu o seguinte, o que é anistia se não esquecimento? Eu achei até divertida essa resposta, mas ele traduziu, anistia, esquecer o que aconteceu, dos dois lados. A Comissão da Verdade é exatamente o oposto de esquecer, é relembrar. É isso. Está remexendo outra vez numa coisa que passou. Mas tem uma coisa, almirante, a gente falou da história, né? E a história sendo contada de dois lados mesmo, né? Não tem jeito. Sim, mas por isso que talvez tenha que deixar passar um tempo para parar de... Bom, agora vamos recontar essa história direitinho. Ô, Gilson, eu não vejo, almirante, assim, por exemplo, nas pessoas, eu acho que a grande maioria que eu conheço, não vejo elas com rancor contra as Forças Armadas. Não vejo mesmo, sinceramente falando. Não vejo essas pessoas querendo... Mesmo porque ficar com rancor com uma outra geração que está aí? Não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas querem... Não tem nada a ver, que eu falei, a justiça, por exemplo, se essas pessoas estão recebendo que alguém definiu, algum poder definiu que elas têm direito a receber, correto? Acho que o Poder Judiciário deve ter definido isso, etc. Agora, o que eu chamo a atenção... Isso é lá do governo Fernando Henrique. Sim. Não é eu diria o seguinte, eu acho que essa coisa eu torno a dizer, chamar a atenção de todo mundo, eu acho que a nossa juventude precisa saber das coisas todas que se passaram naquele período, sinceramente. Eu acho que dessa forma como nós estamos fazendo aqui, democraticamente, eu acho que nós do movimento, nós estamos criando
comitês estaduais, para que em todos os estados nossos, onde tem nossas coordenações do MNDH, do movimento nosso, que a gente possa fazer essa discussão com a população sobre o direito à verdade e à memória. Isso é fundamental. Agora, com relação à lei, eu tinha colocado que o Brasil existe várias leis do período ainda da ditadura. Eu reafirmo que essas leis deveriam ser rediscutidas e alguma delas até não fazer parte mais do nosso cardápio. Porque se nós estamos numa democracia... As leis principais já foram lei de segurança nacional, lei de imprensa, essas coisas já... Não é mais. Agora, então, o que tiver, o Alexandre, o Almirante, que a gente tire isso da nossa parte. Porque hoje a democracia é para todo mundo. E ela precisa, inclusive... Essa é uma bela frase, porque aqui no Brasil a democracia às vezes não é para todos. Né? Não é para todos. Por exemplo, digo que a democracia não chegou... Econômica, aqui, né? Hoje em dia a democracia não chegou para todo todos. mundo, sinceramente. Mas que há um avanço dos últimos tempos para cá, e eu quero dizer a verdade, no governo Lula... Isso não é dúvida, isso aí eu reconheço que hoje há uma liberdade reconhecido maior. para a maioria da população, reconhecido pelas instituições internas brasileiras e reconhecidas pelas instituições externas, pelo mundo. O mundo hoje vê o Brasil de outra maneira. Então por que nessa questão do direito à verdade e à memória, a Argentina passa à nossa frente? Era isso aí que eu queria. Pune as pessoas agora, Gilson, só um minutinho, vou terminar. A Argentina pune os seus, né? Aqueles que torturaram e que fizeram crime contra a lesa humanidade. O Uruguai, o Chile. Então, por quê? Então, eu volto a afirmar o seguinte, as Forças Armadas têm um papel fundamental na democracia. E esse papel na democracia é muito mais que isso, e ela tem que dizer assim, olha, se houve pessoas dentro da nossa instituição e que se investigue e que puna os culpados para que doa quem doer. Gilson, eu comecei fazendo uma pergunta provocativa a você, eu gostaria de fazer uma pergunta provocativa ao Almirante. Como é que o senhor vê o 31 de março passar assim, em brancas nuvens? Olha, Alexandre, essa é uma coisa delicada. Hoje em dia as Forças Armadas estão, eu não digo termo pacificada, mas eu diria que 90% do seu efetivo, volta a esse ponto, não é contemporâneo daquela época de 64. Muitos são os almirantes, os oficiais generais, os brigadeiros. Eles são, a maioria não era, ou se era vivo, já era nascido, mas eram muito crianças. Então eles não tiveram um pouco de ranço que se tem com os militares. É preciso que se veja que essa classe militar que está aí hoje no nosso país não participou de 64, a maioria não tinha nascido e os que eram nascidos eram crianças. Então nós estamos em outro contexto completamente diferente daquela época. Exatamente. O Gilson citou aí o exemplo da Argentina. O que a Argentina lucrou com essa coisa de punir todo aquele pessoal, o Videla e outros daquela época? O que está havendo lá? A liberdade de imprensa hoje em Buenos Aires, na Argentina, é muito menor que a nossa. Veja o Clarim, que foi impedido de circular outro dia aí pelo governo da Cristina. Então, quer dizer, nós vemos a diferença que há. A Argentina, por exemplo, o Gilson citou, era um país em que era o primeiro país da América do Sul, era o país mais desenvolvido da América do Sul. Nós fomos paulatinamente ultrapassando e hoje, muito daquela infraestrutura que foi feita durante os governos ditos de direito militares, toda a infraestrutura de estradas, energia, comunicações, financeira, sistema financeiro, tudo isso montado naquela época nos permitiu hoje essa posição de um orgulho para nós brasileiros. Somos os países líderes da América Latina. Almirante. Disparado. A Argentina está muito atrás e fez isso tudo que hoje estão querendo fazer aqui. Pune todo mundo. E cadê a liberdade de imprensa lá? Almirante, volta e meia... É muito menor que a nossa. Volta e meia eu leio em comentaristas, articulistas consagrados do Clarim, do La Nación, a afirmação de que o Brasil é um modelo de democracia, um modelo de como fazer as coisas bem feitas. E estamos aqui comprovando isso. Nós estamos aqui, eu, o Gilson e você, falando sobre isso. Isso é democracia. Nós estamos aqui debatendo com isenção de âmbito. Eu não estou advogado daquela época, não. Eu sou testemunha. Eu era um rapaz. Tinha 20 e poucos anos em 64. Então eu era um jovem. Eu era tão jovem quanto os outros que estavam Só que eu estava
Eu não estava concordando com aquela desordem que o Brasil vivia naquela época, não é? Com Jango, com aquelas coisas todas, aquela quebra, eu estou falando só na parte militar, hierarquia e disciplina nas Forças Armadas, que foi para o brejo completamente. O almirante Aragão era levado nos braços pelos marinheiros e pelos fuzileiros navais. O presidente da época incitava a desorganização, a falta de respeito com as instituições e com as Forças Armadas, que elas, nós sabemos, são primordiais a presidente Dilma anteontem falou isso. As Forças Armadas são a nossa base de defesa, são uma força de Estado que garante as nossas fronteiras. É um elemento primordial da cidadania brasileira. Nós temos que prestigiá-las. Claro. E elas não vão tomar partido de um lado ou do outro, não. Hoje é outro, nós vivemos em outra atmosfera, pelo amor de Deus. Nós não temos mais ficar com esse ranço de coisas que se querem apurar, ver, está certo, vai ver quem morreu, onde é que está o corpo. Eu concordo perfeitamente, mas não vamos punir de um lado nem outro, porque tem anistia, já está instituída, e essa comissão, se for instituída, finalmente, aprovada no Congresso, que ela seja equilibrada, que ela tenha representante de ambas as partes, porque senão ela não vai portar por fé, como dizer, ela não terá credibilidade na sociedade. É o meu ponto de vista. Só uma palavrinha que o nosso tempo já se esgotou, por favor. Então, Alexandre e o Almirante, eu acho que é importante esse momento nosso, evidentemente que eu não estou falando por todo mundo, mas por uma parte da instituição que eu coordeno hoje, né, que foi eleito para isso, mais ou menos 400 entidades a nível do Brasil, por ela eu posso falar, pelo menos por enquanto, claro, até em abril, quando termina o meu mandato. E eu diria assim, não há nada, reeleito, não há nada que a gente, não existe nenhuma, essa coisa dessa coisa de contra as Forças Armadas, não há. Isso não existe. Pois nem pode haver, as instituições, elas têm que ser preservadas. E assim é o meu pensamento. Agora, não todas. Agora, algumas, talvez, Almirante, elas caminham mais rápido, sabe? Eu acho que talvez as Forças Armadas precisam caminhar um pouco mais, inclusive rediscutir o papel das Forças Armadas numa democracia como a nossa. E, finalmente, a democracia ainda não chegou para todos. Claro que tem territórios nossos no Brasil que, lamentavelmente, são jovens, né, negros que morrem por aí. Ontem mesmo na televisão se colocou a questão de São Paulo, são 500 mortos pela polícia em um ano. Então isso é lamentável. Isso é direitos humanos. Isso é lamentável e nós temos que combater isso a todo momento. E eu acho que, sinceramente, não há nada contra as Forças Armadas, mas nós somos a favor que se investigue e que se, de fato, puna os culpados e não às Forças Armadas. Muito obrigado ao coordenador do Movimento de Direitos Humanos do Brasil, muito obrigado ao presidente do Clube Naval e, democraticamente, o tema de Comissão da Verdade ainda está no Congresso sendo discutido entre os representantes do povo, um assunto que ainda vai demandar discussão lá dentro até que se torne ou não uma lei. O Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.